Meus amigos, vamos para mais um podcast do Manutenção com Propósito. Hoje nós vamos receber duas pessoas incríveis, como sempre. E o motivo, né, da gente estar reunindo essas duas pessoas que vão abrilhantar o nosso programa hoje é por um assunto que ficou muito na mídia, né? Nós tivemos várias reportagens falando de acidentes de aeronaves. No ano passado, a gente tentou fazer contato para trazer alguém aqui da área da manutenção que trabalhasse com manutenção de aeronaves. Não conseguimos, mas eu acho que foi o momento oportuno e hoje a gente está recebendo o Márcio e o Francisco. São dois profissionais com ampla experiência, um na área de aviação, o Francisco em outras diversas áreas. Então, Márcio e Francisco, muito obrigado por participar do Manutenção com Propósito. Você que conhece o nosso canal sabe que eu vou me fazer como um porta-voz para entender um pouco mais do dia a dia, do que vocês trabalham, do que vocês entregam e da relevância que vocês têm na área da manutenção. Então, para começar a nossa entrevista, eu olhei no site de vocês, né, a ampla experiência de vocês. Eu vou franquear a palavra para vocês fazerem uma autoapresentação. Vou começar com o Márcio. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, né, no Manutenção com Propósito, né, através do seu convite. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui podendo contribuir com a área da manutenção, né, falando um pouco sobre, e também tentando passar um pouco da minha experiência, né, para o mercado profissional, mercado de trabalho, no qual já atuo há quase 45 anos. Né. Eu comecei na Força Aérea Brasileira, né, com 16 anos, fiquei lá durante 30 anos. Foi uma honra também servir a pátria, né? E servir principalmente uma área que eu sempre gostei, que foi a aviação. E me formei em engenharia, né? Atuo tanto hoje na área aeronáutica quanto na área de educação. Fiz minha especialização na área de engenharia de manutenção, me formei em engenheiro. Fiz a pós-graduação, a especialização na área de engenharia de manutenção. O meu mestrado eu fiz na COP, através de um convite, né, que houve da própria COP, né, submeti meu projeto de pesquisa. Me formei na área de engenharia oceânica, né, naval e oceânica, no qual tive o prazer de contribuir na área de pesquisa também, dentro dessa área, né, e depois fui fazer meu doutorado fora do Brasil, né. Então, meu doutorado eu segui na área da educação, que é a área que hoje eu milito, né, em cima desse propósito, né, que é passar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu aprendizado para essa garotada que está ingressando no mercado de trabalho, né. E é uma paixão que eu tenho. Comecei lá atrás, em 2007, né, dentro da área do ensino superior, e até hoje eu atuo dentro desse cenário, né? Que legal. E juntamente com o mercado também, que hoje eu atuo dentro do aeroporto de Jacarepaguá como responsável técnico, né, de uma empresa aérea, e atuo na área da manutenção, né, buscando aplicar meus conhecimentos dentro desse propósito. Né? Então, esse aí é um resumo rápido, né, da minha vida profissional. Né? Caramba, parabéns. Legal. Desde 2007 na área de educação também, Na área de né? educação desde 2007. Legal. Na área de ensino superior, né? Na área de ensino técnico, eu comecei em 1988, praticamente. Né? Então, já estou aí um bom tempo dentro da área da educação, né? Tentando passando sempre o conhecimento, que eu acho que é um legado que todos nós temos que incentivar, né, a sociedade a passar seu conhecimento para que a tecnologia ela não pare, né? Principalmente dentro da área que nós estamos falando hoje aqui, que é manutenção. Né? Perfeito. Francisco? Antes de mais nada, é um prazer para nós estar aqui presente nesse podcast. Meu nome é Francisco Andrade, eu venho da área de telecom, trabalhei aí nessa área durante 45 anos, na implantação da inteligência do sistema,
no Brasil e fora do Brasil, e mercado internacional, né? E hoje trabalhamos aí também na área acadêmica, junto ao Instituto de Tecnologia e Ensino, com projetos, e estamos dando ênfase aí, principalmente à parte de manutenção, engenharia de manutenção. Eu sou pós-graduado em engenharia de manutenção, tenho mestrado em economia e gestão empresarial, e estamos aí em busca aí de tecnologias, evolução, aplicações para que a manutenção, a autonomia, as integrações verticais e horizontais possam ser amplamente implantadas. Legal. E aí é importante a gente deixar claro como tudo começou, né? A gente tem um amigo em comum lá, que é o Otton, o professor Otton, que eu acompanho ele no LinkedIn. E aí ele indicou, né? O Márcio indicou vocês. Hoje a gente tem, como o Francisco falou, a ITE, né? O Instituto de Tecnologia e Ensino, ali do Recreio, que está apoiando o nosso projeto. Então, obrigado também aí por fazer parte disso. A gente precisa de parcerias sempre. E obrigado por acreditar também na Manutenção com Propósito, que, como vocês já sabem, é um canal que entrevista as pessoas que nós admiramos, né? Bom, vamos lá. Para deixar bem claro, a gente está falando de 2 assuntos sobre tecnologia de forma geral, né? Projetos, a gente vai falar muito com o Francisco sobre isso, e também falar com o Márcio, que foi o assunto inicial que a gente começou a conversar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de manutenção, eu já falei aqui no podcast uma vez, e também falei contigo aqui nos bastidores, eu morro de medo de voar de avião. Se eu puder ir de carro, nas minhas últimas férias, eu andei 1.500 quilômetros de carro lá até Foz. Eu gosto de viajar de carro e morro de medo de voar de avião. E no começo do ano, a gente viu vários casos de acidentes aéreos, né? Ano passado teve, eu acho que o que mais me chocou foi um avião que começou a rodar, eu esqueci qual foi o estado, e caiu. Tivemos incidentes também que não tiveram morte. Mas a pergunta que todo mundo faria, eu acho, nesse momento o aumento de números de acidentes aéreos, ou se realmente existiu um aumento, ou agora está sendo mais divulgado. Como é que funciona? Porque a gente está, basicamente, toda semana a gente escuta alguma coisa sobre um acidente aéreo ou um incidente. Isso sempre foi assim, estatisticamente, ou está sendo mais reportado agora? Então, Silvio, o que acontece? Os acidentes aéreos ocorrem, mas numa escala muito pequena, né? Com relação a outros tipos de modalidades, né? Então, nós tivemos uma pandemia, né? E uma pós-pandemia, no qual a aviação ela ficou parada por muito tempo, né? E por ela estar parada por um bom tempo, né? Ficamos aí com um gap aí de 2, 3 anos aí com a aviação bem tímida, né? Dentro desse processo, nós não tínhamos uma evidência muito grande. Hoje, com a volta desse cenário num modelo mais ativo, né? Consequentemente, acaba aparecendo mais acidentes, né? Incidentes que ocorrem devido ao volume, né? De voos que aumentou no decorrer desse processo. Então, acaba evidenciando para a sociedade esse tipo de ação, né? Entretanto, hoje a manutenção, e sempre, né, foi vista de uma forma muito incisiva com relação ao seu controle, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, uma agência que realmente controla, audita, né, as empresas aéreas, audita as empresas de manutenção. A empresa de manutenção é regida pela RIBAC 145, né? E a empresa de táxi aéreo, né? Ela é regida pela 135. Então, consequentemente, eles fazem cumprir realmente com o que é previsto, né, no tocante a todas as ações que são feitas dentro dessas atuações, né? Então, a ANAC, ela realmente ela é bem incisiva, né, dentro do seu processo de auditoria. Ela controla bem as empresas, ela
ela faz todo um processo de melhorias dentro dessas empresas. Então, a auditoria ela tem que ser vista como uma coisa positiva, né? Ela tem que ser vista como uma coisa positiva. As empresas têm que estar dentro dessas normas, dentro dessas regras, e tem que realmente ter uma assertividade dentro do que é ditado em cima dessas RBAC, nessas regulações, né? Sim. Então, as empresas elas acabam tendo que trabalhar a manutenção preditiva, né? Para a aviação, você tem uma atuação muito grande em cima da manutenção preditiva, né? No qual a predição ela é o que você prevê o que pode vir a ocorrer. Então, ela tem que estar o tempo todo ali tentando melhorar cada vez mais os seus processos, cada vez mais as suas ações, né? Usando, com certeza, ferramentas de qualidade, como o Ishikawa, né? Como o 5S, né? O Lean Six Sigma dentro das empresas. Então, a gente tem todo esse critério de qualidade que tem que ser empregado tanto no tocante às tomadas de decisões, quanto no tocante ao controle dela, que hoje a gente utiliza aí o método ABC, né, o Analyze Basic Cost, né, para verificar custos, né, que isso impacta no produto final de venda de um produto físico ou um serviço, que é o que mais hoje nós enfatizamos hoje, que é o serviço dentro da área da aviação, né? São projetos extremamente caros, né? Com preços muito elevados dentro do mercado, né? De comercial, principalmente, dentro desse processo. E todas as empresas elas têm que passar por uma ISO, né? Uma ISO, seja uma ISO 9001, que é a parte de processos, uma ISO 14001, que é a área de meio ambiente, sustentabilidade, uma ISO 45001, que é a saúde ocupacional e medicina do trabalho, que envolve aí realmente as pessoas, né, a mão de obra que está envolvida dentro desse processo. Então, as empresas hoje, quando entram dentro de um processo de procura, então se atém muito a esse tipo de certificação, né, para tentar, justamente com as regras que são impostas pela própria Agência Nacional de Aviação Civil. Então, hoje, a manutenção preditiva, hoje, dentro da aviação, é uma verdade e é uma realidade hoje nossa, né? Só que, no Brasil, a manutenção preditiva ela ainda tem que ser vista de uma forma mais séria, né? Tem que ser vista de uma forma mais séria por parte das empresas, não somente das empresas de aviação, né, que lidam com manutenção, quanto das empresas que lidam com a parte industrial também, que hoje está muito carente da confiabilidade. É isso. Né? O meu mestrado ele foi em cima dessa área de confiabilidade, né? Que legal. Então, eu acabei trabalhando muito incisivamente em cima dessa parte que foi voltada para a área da Petrobras, né? Que a COP ela acaba direcionando o seu foco de pesquisa para a área da Petrobras, né? Que é muito forte dentro da COP hoje. E trabalhei lá uma análise de risco, né, em plataformas FPSO, né, que trabalha em águas profundas, né? Então, o projeto ele é convertido em Singapura, depois vem para o Brasil e atua aqui no campo de Marlin, uma série de campos aqui que nós empregamos aí a análise de extração de petróleo, né? No qual a gente consegue desenvolver ali uma análise de risco. Essa minha análise de risco foi feita em cima de manutenção preditiva, né? Voltado principalmente para casco de navios, né? Que envolveu plataformas FPSO, na área offshore, né? Principalmente. Então, dentro dessa estrutura, a aviação ela vem realmente assim ganhando um espaço muito grande dentro dessa questão da análise preditiva,
da manutenção preditiva, mas hoje um dos pontos principais hoje da aviação é a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É aquela em que o fabricante ele determina quando que deve ser feita a inspeção, quanto deve se trocar um componente. Então, o manual ele tem que ser lido, ele tem que ser relido, ele tem que ser incorporado a essa estrutura de uma forma incisiva, né? Porque, na realidade, se nós não seguirmos o que o fabricante determina, isso é sujeito a uma penalidade pela própria agência, né? A agência cobra incisivamente isso das empresas, né? Quando ela solicita o controle de uma ordem de serviço que é aberta, e se a ordem de serviço está contemplando ali o número de horas utilizadas por aquela aeronave, né, dentro do seu limite, né, de voo, de acordo com as inspeções que tem que ser feitas, de 50, 100, 150, 300, 500, 1.000, 1.500 horas, 3.000 horas, seguindo lá o TBO, né, o Time Between Overhaul, né, dessa estrutura. E baseado nisso, se nós seguirmos a preventivas, para aplicar uma preditiva se torna muito mais fácil. Então, acaba facilitando as empresas trabalharem com uma confiabilidade. O problema é quando a empresa não aplica a preventiva de uma forma efetiva, e isso pode dar problema realmente dentro da área da manutenção. Mas nós sabemos que, estatisticamente, né, não sei o percentual claro aqui, nesse momento, mas nós sabemos que, estatisticamente, o maior problema de acidentes aeronáuticos hoje, incidentes que ocorrem, são falhas humanas, né? São falhas humanas, às vezes por uma negligência, uma imperícia, né? Uma imprudência, né? Que possa existir dentro dessa estrutura. Então, eu acho que um dos pontos sensíveis hoje das empresas na área de manutenção, eu estou falando de aviação, mas Sim, ligado não somente à área de aviação, né? Mas é trabalhar realmente a parte humana, né? A parte humana ela tem que ter entendimento do que é ser um chefe, primeiramente, do que é ser um líder, do que é ser um gestor. Porque o que ocorre dentro desse processo? Se nós tivermos isso aí muito bem definido, o que é ser um chefe? Chefe é aquele que completa os pré-requisitos, né, de uma estrutura empresarial, de uma indústria, né, de um negócio, né, no qual ele está à frente, completando todos esses pré-requisitos que a empresa necessita para que ele atue naquela área, né? Então, o líder é aquele em que você motiva a equipe, que você tenha condições de ser justo e imparcial dentro desse processo, que é muito difícil, né? O ser humano ser justo e imparcial dentro desse processo, porque muitas das vezes você tem que flexibilizar para a empresa se manter viva também dentro desse cenário atual que nós vivemos, né? Mas a gente tem que atentar sempre para a segurança, né? é isso. E quando a gente já fala de prevenção e predição, principalmente, a gente entende que, se isso não for aplicado, a gente pode cometer erros muito, assim, crassos, pesados, que venham a comprometer toda uma estrutura, né? Desde do momento da ação que é tomada até o momento da reação que vai sofrer devido a esse processo. E a aeronave, nós não temos acostamento para um avião, né? Então, a gente tem que trabalhar com o erro tendendo a zero, né? Então, essa é uma questão. O helicóptero, que é asa rotativa, temos asa fixa e asa rotativa, avião, asa fixa, helicóptero, asa rotativa. Nós sabemos que o helicóptero, por trabalhar por precessão giroscópica, né, ela tem mais estabilidade, né?
Então ele consegue se sustentar melhor, ele voa na vertical, na horizontal, na diagonal, então ele paira no ar, então ele tem uma estabilidade muito maior do que o avião. O avião ele trabalha dentro dos seus 3 eixos, né, longitudinal, vertical, horizontal, no qual é lateral, né, que acaba facilitando a sua estabilidade cruzeiro, mas não a sua manobrabilidade, né? Então, isso aí acaba tirando a gente da zona de conforto, porque o centro de gravidade de um avião, ele percorre a corda aerodinâmica média, que está entre o bordo de ataque e o bordo de fuga dessa asa, né? Mas assim, uma dúvida, tá? Pelo que eu entendi, o avião ele se sustenta no ar melhor, né? É. Só que ele tem menos capacidade de manobra. Mas o helicóptero ele é mais seguro ou menos seguro ou não tem como fazer essa associação? Hoje, se você fosse comparar entre os dois, assim. O helicóptero ele acaba sendo mais seguro devido à sua estabilidade, né? Ele se mantém mais estável, se a gente seguir um raciocínio lógico dentro desse processo. Mas o avião ele é tão seguro quanto o helicóptero. Sim. Seguindo, claro Silvio, que... você pode andar de helicóptero que é mais seguro. Meu Deus do céu, obrigado, obrigado. Não, isso daí, estatisticamente, a aviação ela é muito segura, né? Se nós olharmos por um Não é. ponto Eu sei. de vista, é porque quando ocorre um acidente aéreo, é uma catástrofe, né? Porque quando uma aeronave cai, dificilmente você vai ter sobreviventes, né? É verdade. Mas em matéria Em números, né? em números, ele é muito segura com relação às diversas modalidades, né? E ainda você falou sobre um tema muito interessante, que é a manutenção centrada em confiabilidade, né? Isso. Falamos também sobre confiabilidade humana. Não adianta, né? O fator humano é essencial quando você tem um condutor, como por exemplo. E no dia a dia da pessoa que trabalha com manutenção, a gente tem cotas muito mais rígidas, né? Imagino que, igual você falou, sobre trabalhar com a especificação do fabricante. Então, imagino que você deve ser bem... Se tem uma peça que ela tem 5 anos de vida útil, aí eu estou só chutando porque eu não sei como funciona essa área. Mas, pelo que eu entendi, vocês são muito criteriosos com isso. Então, Isso, muito. Até porque nós somos auditados por isso, né? Então, nós precisamos seguir todas as regras existentes. Então, tem o TBO, tem o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? Que é o Mean Time Between Failure, né? Dentro desse processo, a gente tem que seguir esse MTBF, né? Hoje, o sistema de informação, ele agrega esse valor porque você tem o Mean Time Between Remove, né? Tempo médio entre remoções. Então, o sistema de informação hoje, ele trabalha em cima desse processo hoje, né? Então, dentro dessa... Mas o que seria remoções? Desculpa. Remoções de equipamentos da aeronave para fazer a revisão. Então, o entendi. sistema de informação está integrado a essa estrutura. Então, o que ocorre? Dentro dessa linha de pensamento, acaba nós tendo uma ação mais direcionada para esse tipo de componente, porque o fabricante ele te dá ali um tempo de revisão, mas as falhas ocorrem. Então, para você trabalhar esse tempo de falha, que é a chamada corretiva, né? A manutenção corretiva, que ocorre a falha inesperada, você tem que trabalhar o histórico. Então, esse histórico através desse MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Que faz a equação de confiabilidade. Né? Porque hoje a manutenção ela não se sustenta sem a logística. Então, a logística está diretamente ligada à manutenção. Porque se não tiver equipamento lá no estoque, não tiver sobressalentes no estoque, você não consegue executar a manutenção. E isso é um desafio. Porque as empresas têm que tentar trabalhar o just in time,
né, que é evitar o máximo de equipamentos e sobressalentes, itens consumíveis em estoque, porque isso gera um custo alto, né? Itens de baixo giro, né? Que ficam depreciando. Justamente. E a gente precisa trabalhar essa logística integrada dentro desse processo. Então, o sistema de informação hoje, o ERP, o Enterprise Resource Planning, né, que trabalha lá com as plataformas MRP1, MRP2, né, que MRP1 é voltado para a área de suprimento e MRP2 para a área de produção e manutenção, né, que é o Mature Requirement Planning, que é o planejamento de aquisição de materiais, que é a plataforma de estoque. Temos o Manufacturing Resource Planning, que é o planejamento de recursos da manufatura. Esse é trabalho de demanda, né? Então, essas plataformas têm auxiliado muito a manutenção hoje, os sistemas de informação hoje, né, têm facilitado muito esse processo hoje junto às empresas de trabalhar com uma economicidade dentro dessa estrutura. Então, às vezes, a empresa acha que um investimento desse é caro para uma empresa, mas acaba se tornando barato. Porque o que você tem de retorno financeiro por ter um controle melhor desse tipo de material, de tipo de equipamento, acaba facilitando muito o trabalho da empresa, o controle da empresa e o gasto que a empresa teria por não ter um sistema desse integrado a essa manutenção, entendeu? Nossa. Então, hoje não tem como a manutenção hoje trabalhar sem um sistema que agregue esse tipo de valor, entendeu? Eu tô falando nossa aqui porque eu achei que você foi muito feliz nas palavras quando você fala de estoque, né? E como isso é importante para manutenção, Não. porque às vezes você fala, olha, eu uso isso aqui só usei um em 10 anos, mas o que acontece se eu não tiver esse item no meu almoxarifado, esse item lá de sobressalente? Então esse pensamento, geralmente a gente dá manutenção, a gente fica sempre com raiva da galera que cuida dos suprimentos, né? Não. Porque a tendência é eles olharem aqui, ó, baixo giro, então vamos tirar ele de estoque porque tá parado lá. E essa visão macro, né? Isso tem muito a ver com a sua experiência de entender que isso é importante. E aí, Márcio e Francisco, por que eu estou frisando isso? Vocês têm uma vasta experiência. Você imagina hoje, para um jovem que está entrando no mercado de trabalho, ouvir essas palavras, ainda mais com vocês que são da área de educação, e tenho certeza que vocês têm influenciado isso. Se você fala para um jovem técnico, um jovem engenheiro, para ele ter essa visão, com certeza ele já vai conseguir colaborar de maneira muito madura, né? Então, muito legal. Acho que você foi muito feliz com as suas palavras, cara. Eu agradeço. Parabéns. Opa. Bom, falando ainda de manutenção em relação à parte de aeronaves, a gente fala muito sobre na parte de helicópteros, né, sobre a variação de temperaturas. Aqui a gente nunca entrevistou alguém na parte mecânica, né? A maioria foi da galera de automação, de elétrica, né? Mas a gente sabe que variação de temperatura tem tudo a ver com material. Então, eu imagino, ainda mais quando você pega um avião, por exemplo, um helicóptero que está aqui embaixo, daqui a pouco está numa altitude, que deve ter uma variação de temperatura, e é muito preciso, né? Como é que é um laboratório, uma oficina, não sei se esse é o nome certo, para cuidar da manutenção de aeronaves? Então, a oficina hoje, ela é composta por mecânicos, né, e auxiliares mecânicos, né, no qual esses mecânicos eles têm todo um preparo, eles são formados em cursos especializados, né, de manutenção aeronáutica, né, e esses cursos ele tem um período de 2 anos, mais ou menos, 2 anos, você tira as 3 carteiras, né, podendo até, dependendo do tempo desse aluno, né, ele tem um tempo até maior, né? Porque nós temos 3 carteiras aí. Temos a carteira de célula, que lida com a parte estrutural da aeronave. Temos a carteira de aviônicos, que lida com a parte da aviônica em si, instrumentação. E temos a área de GMP, Grupo Motopropulsor, que é a área de motores. Então, são 3 carteiras que esse aluno ele entra no curso, faz o curso básico, são 6 meses, né? E depois vai fazer 9 meses para cada carteira. E as empresas já pegam já
convidam esses alunos desses cursos para fazer estágio, né? Eles precisam do estágio, eles já entram, vão fazer o estágio, muitos viram auxiliares mecânicos, né? E a partir daí, no momento que eles tiram a CCT, que é a carteira, né, o certificado técnico, né, eles têm ali um período de 2 anos, né, para 2 anos, na realidade 30 meses, né, 2 anos e meio, né, para ganhar essa experiência e fazer a prova, né, tem a prova para fazer, né, que é aí para tirar a CHT, é diferente. A CHT é a carteira de homologação técnica que ele vai ter ali para poder ele atuar dentro da aviação como mecânico. E aí ele tirando essa habilitação e essa CCT, ele acaba tendo possibilidade de ingressar dentro do mercado aeronáutico e trabalhar junto à manutenção. Então, todos que estão ali hoje são auxiliares de mecânicos, né? Ou mecânicos propriamente dito. E com o tempo, esse mecânico passa a ser inspetor, né? E nós temos o engenheiro responsável, que é o meu caso, né? Eu sou engenheiro responsável, já fui engenheiro responsável, hoje estou lidando mais na área de táxi aéreo mesmo, né? Então, voltado mais para uma diretoria técnica, né? Que é voltada também para a responsabilidade técnica, né? Da empresa. E dentro dessa linha de ação, esse responsável técnico ele libera a aeronave para a empresa liberar para o táxi, que aí é onde essa empresa de táxi aéreo ela vai trabalhar com voos panorâmicos ou voos executivos, né? Translados de longa distância, curta distância, dentro desse processo. Entendi. Então, e a manutenção, ela segue uma RIBAC 145, né? Então, a RIBAC, ela é a bíblia, né, desses profissionais. E o manual do fabricante são os livros de apoio que eles têm que ter ali. Não pode deixar de ter isso como uma regra básica para a vida profissional deles. Então, o que eu sempre falo, não existe nenhum segredo para a área da aviação. Se você seguir o que está escrito e fazer o que está escrito, né? E ter iniciativa, ter força de vontade, ter vontade de alcançar outros patamares, não se prender somente à área técnica e buscar uma capacitação dentro de uma universidade, né? Buscando aí um curso de ciências aeronáuticas, um curso de manutenção, que foi o nosso caso aqui, né? Nós atuamos hoje como especialista na área. Isso facilita muito a vida profissional desses profissionais que estão dentro da área da manutenção, né? Principalmente na área da aviação, né? Então, pelo que você está falando, as normas que regem, né, o dia a dia dos trabalhadores dessa área, elas são mais precisas, não são apenas conceituais, né? A gente tem muita norma que fornecem conceitos para a gente, mas não diz exatamente ali o caminho, não é uma instrução, a norma não é uma instrução de trabalho, né? Mas pelo que eu entendi... existe a instrução também. Tem a instrução, né, e a norma ela é bem específica ali do específica, seguindo as regras do jogo que você tem que atuar ali dentro da sua área. E fazendo uma comparação, por exemplo, com alguém que é da automação, se você for trabalhar com CLPs, você vai ter lá alguns fabricantes, trabalhar com geradores, você vai ter fabricantes também, mas não são muitos. Na área da aviação, a gente tem vários fornecedores de construtores, né? Não sei se essa palavra é certa. Tem tem um mercado muito grande. Hoje está mais barato, a tendência é ficar mais caro o voo por causa dos fornecedores ou das regras de aviação. A manutenção aeronáutica ela é muito cara, né? Toda a manutenção aeronáutica, naval também, muito cara e lida com equipamentos muito caros, né? Então, assim, e os nossos fornecedores geralmente é o próprio fabricante do projeto e tem algumas empresas que fazem também a venda desse material, né? E de serviços, né? Principalmente, né? Voltado para a área da aviação, né?
Então, nós temos vários itens, né, que são mais genéricos, né, que nós encontramos hoje no mercado. Hoje, o ITE ele trabalha com a Partiard, né? A Partiard é uma empresa europeia que ela acaba fornecendo equipamentos aeronáuticos também, produtos aeronáuticos, navais, né? Para o Brasil, que o Rodrigo Suzano, ele é da área comercial do ITE, ele que aplica isso diretamente junto a essas empresas, né? Mas não só para a empresa voltada para a área da aviação, mas empresa na área naval, né? Offshore, para as indústrias também, entendeu? Então, mas os fornecedores são, assim, existe uma certa limitação de fornecedores para alguns equipamentos, para outros equipamentos não. Então, isso é muito relativo com relação ao tipo de equipamento que aquela manutenção necessita, entendeu? Então, não quer dizer que você não tenha, um exemplo, fornecedores de gachetas, arruelas, parafusos, tubulações, chapa, de repente você tem bastante, mas de repente você vai querer uma FCU, que você faz controle, é uma fonte de controle, né? Você de repente vai ter dificuldade de encontrar aqui no Brasil. Você de repente vai ter que buscar ou no fabricante ou fora do Brasil, entendeu? Com outros fornecedores. E às vezes a dificuldade alfandegária também é muito grande e o custo acaba elevando. Então, é cada caso um caso dentro dessa estrutura. Só que a aeronave ela tem que levantar voo. Então, ela convive com esse problema o tempo todo, né, dentro dessa estrutura. E quem conhece os bastidores, né, da manutenção, a gente percebe que, conversando com diferentes áreas, como eu falei contigo aqui, falei com vocês no começo, a gente vai ter especificidade das áreas. Então, por exemplo, a gente entrevistou uma galera de ferrovia, de usina nuclear, a gente falou como manutenção de teleférico, linha de produção. Tem as especificidades, mas a gente consegue fazer muitas comparações com a parte de confiabilidade, com a parte preventiva, com a parte de manutenção. Então, tem muitas coisas aí que vale a pena a gente estar trocando figurinhas, mesmo em áreas diferentes. Márcio, eu achei interessante demais as informações que você passou para a gente sobre essa área da aviação. O nosso podcast ele vai sempre variar, né, de informações muito técnicas, informações um pouco mais rasas para a gente conseguir seguir o nosso programa. E aí você falou do ITE, vou aproveitar o gancho aqui, né? Perfeito. Quando a gente se conheceu pessoalmente hoje, aqui no dia da gravação, quando a gente estava falando sobre o currículo de vocês, eu entrei no site da ITE, então, assim, parabéns pela vida de vocês, né? Uma vida dedicada ao trabalho, e hoje a gente consegue observar os frutos que vocês conseguiram plantar e colher, na verdade, as sementes, os frutos hoje que vocês colhem. E o ITE, o Instituto de Tecnologia e Ensino, é um projeto que vocês parecem que fazem com muito carinho. E quais são as perspectivas disso aí? O que vocês têm feito? Quais são as novidades? Fala com a gente aí, Francisco. O ITE é uma continuidade, né, daquilo tudo que a gente recebeu de formação, a gente está aplicando, né? O ITE, trabalhamos com projetos, trabalhamos com treinamentos, trabalhamos, por exemplo, com a ISO, né? Nós temos treinamentos de ISO para empresas para conseguir uma manutenção correta. Você tem ISO 45001, por exemplo, que é a ISO de gestão de ativos, né? Que você tem que ter o teu ativo correto, bem implementado, para você ter uma manutenção correta. Isso faz parte do cenário, né? Nós temos a parte de logística, né? Que nós damos suporte para logística, projetos de logística. O Márcio falou muito bem das ferramentas, né? ERP, MRP1, MRP2, como aplicar isso, né? Como desenvolver isso. E o ITE nós damos suporte, damos para isso. Damos treinamento em company, né? Treinamentos de cursos para qualificar a empresa de uma forma melhor para poder atuar no seu segmento, né? Damos na parte de automação. Automação, nós temos parceria com a Altos, que é uma empresa que produz equipamentos de automação, CLPs, dispositivos, fontes, o SCADA, que é um supervisório,
que te dá os requisitos necessários de gráficos e relatórios para uma tomada de decisão, né? Então, isso aí na hora de você implementar, né, você tem que fazer uma avaliação da maturidade da empresa para saber qual é a automação que você vai colocar, em que nível você vai colocar. Eu, por exemplo, publiquei 3 artigos aí, 2 internacionais e 1 nacional, sobre automação, sobre maturidade de empresa, sobre implementação de ferramentas, sobre análise econômica daquilo que você vai implementar na empresa. Então, são necessidades que a empresa precisa para colocar automação, né? Entendi. Então, isso tudo faz parte, né, do nosso trabalho, né? Nós temos algumas empresas que são parceiras nossas, né, como a parte de TI, na Zajon, a TOTUS, que dão suporte para a gente para a implementação de um ERP, né? O que é mais necessário para a empresa, né? Que tipo de controle de logístico ou controle de produção que precisa ser colocado, né? Na parte de manutenção, nós temos aí treinamento temos curso de pós-graduação de engenharia de manutenção, né, que abrange toda essa demanda que o Márcio falou, né, junto ao aeroporto, junto às empresas de aeronáutica. Aquilo tudo que tem que ser implementado, nessa pós-graduação de engenharia de manutenção tem isso. São detalhes de aplicações de normas, aplicações de processos de manutenção, que vai te levar a uma garantia de uma manutenção preventiva, né, preditiva, preventiva, vai te levar a uma condição melhor operacional, né? Ano passado, nós fizemos umas visitas a umas empresas aí, em que eu vi uma manutenção implementada corretamente, uma análise de riscos, análise daquilo que você tem que implementar para você não deixar a tua manutenção entrar numa manutenção preventiva inadequada, né? Então, tudo isso faz parte do nosso cenário, né? Nós temos uma parte também de treinamentos in company, né, que nós já fizemos alguns treinamentos, né, e estamos abertos aí para fazer junto à parte de plano estratégico de uma empresa de manutenção. Tudo isso faz parte do cenário do Instituto de Tecnologia e Ensino, com a experiência, a expertise do Márcio, minha e de outros professores que a gente tem para poder implementar isso, né? Aí você pode entrar no site do ITE, né, que tem lá as informações dos parceiros. Lá eu tive fuxicando lá o site de vocês. Parabéns. Nós temos aí, como o Márcio falou, a parte ARD, que é uma empresa internacional que está parceria com a gente de fornecimento de equipamentos. Temos aí a Altos, que é a parte de automação. Temos aí a empresa TOTUS. Temos a Nasajon, que é da área de logística. Tem uma empresa de subsídia, que é a Mitang, que é uma empresa que faz análise submarina de profundidade, né? Temos a SKM, que é uma empresa de engenharia de manutenção, que atende, né, o metrô e outras empresas, mercado naval, marinha mercante e outros mais. Legal. Né? Então, a gente tem todo esse contexto de trabalho em que a gente vai desenvolvendo, né? Pelo que eu entendi, então, se uma pessoa, se um engenheiro, ele tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação com vocês também, né? Se ele quiser fazer uma pós em relação à manutenção, e vocês aplicam também cursos para in company, no local de trabalho. Uma coisa que acho que eu achei interessante, quando você fala sobre maturidade da empresa, o que seria isso, mais ou menos? É você avaliar a maturidade da sua empresa para implementar aquela automação. A automação, você vai avaliar o dispositivo que você precisa, a sua conectividade, as suas ferramentas, a sua integração horizontal e vertical. Não adianta você botar uma automação e o resto da empresa não saber, né? Você tem que dar desde a produção até o teu delivery. O que seria uma integração horizontal e vertical?
A integração vertical é até onde você entrega o seu produto, desde a fabricação, a montagem, o controle, até o seu delivery, até a porta de saída. Perfeito. E a integração horizontal é que todos os departamentos de projetos, de planejamento, de TI, de gestão, estejam integrados com aquilo que você está produzindo. Né? Eu trabalhei em empresa multinacional em que você tinha que ter essa integração, porque senão acontece do camarada falar assim, não, essa atividade não é minha, não, é sua sim, porque na integração horizontal faz parte do seu trabalho, está com isso pronto para poder a produção trabalhar. Então, é essa a necessidade. Né? Eu tenho um exemplo do meu filho, que trabalha numa empresa em São Paulo, não vou falar o nome aqui, né? Que não tem essa integração. Então, existe a capacidade da empresa vender um produto que não está no estoque. Existe a capacidade da empresa fazer uma manutenção num produto em que ela não tem o dispositivo para fazer a manutenção. Existe o problema de você estar enviando um produto e o produto foi enviado errado. Sim. Então, isso tudo faz parte de quê? As integrações horizontais e verticais. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Né? E não é difícil. Às vezes são coisas pequenas, mas que tem que ter o conceito. Né? Tem que se obedecer ao conceito disso. Hoje você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, com parceiros, com a área de TI, com todo mundo falando a mesma língua e sabendo qual é o escopo de cada área, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu publiquei um artigo ano passado em que eu usei uma ferramenta chamada Impulse. É uma ferramenta desenvolvida na Alemanha em 2011, 2015, por aí, nessa faixa, né? 2011 e 2015. Essa ferramenta Impulse, ela avalia todo o cenário da sua maturidade da empresa, o que você está em condições de produzir. Você tem área de TI, você tem área de dispositivo, você tem área de projeto, você tem a área do hardware, você tem a área da comunicação, né, da integração, porque para você ter tudo isso, você tem que ter a sua empresa integrada. O teu IoT não é o IoT normal, é o IoT industrial, né, em que as máquinas têm que se conversar e as pessoas também. Então, isso tudo faz parte do cenário. Né? E essa maturidade, essa ferramenta Impulse, vai te dar a visibilidade do que você tem e o que você precisa chegar para transformar a sua empresa. Eu peguei um artigo em dezembro de 2023 da Confederação Nacional da Indústria que mostra a necessidade do Brasil em evoluir a sua conectividade e a sua automação em linha de produção para poder trabalhar com os mercados internacionais. Isso, ela tem um plano dos próximos 10 anos, de 2023 a 2033. O Brasil está na faixa de 10% de automação, ela tem que chegar ao nível de 45%, para que ela não perca o mercado internacional. Porque é muito difícil você lidar com uma empresa lá fora e o cara fala assim, me passa um arquivo X aí. Aí você, não, eu não tenho velocidade para isso, ou eu tenho que desmembrar esse arquivo, eu tenho que dividir em 2, em 3. O cara lá de fora ele não quer isso. Ele quer uma comunicação inteira. Hoje nós temos o 5G. O que é o 5G? É uma conectividade que já está presente no mundo inteiro. E você tem que se enquadrar nele. Né? Eu trabalhei na área de 5G, né? Trabalhei na implantação, e hoje, se você é uma empresa e você não está com a sua capacidade de 5G implantada na sua região, você tem que buscar isso. Porque o Big Data não vai funcionar sem um 5G. Né? Algumas funcionalidades, né, precisam do 5G por causa da latência. A latência interrompe a sua comunicação. Sim. E por aí vai. Né?
E quando você vai falar de indústria 4.0, né, onde a gente tem a aplicação disso, mas também quando fala de maturidade de empresa, eu imagino que tem a ver com, às vezes, um entusiasta, né? O cara tem um negócio, tem uma empresa e quer fazer um monte de coisa, de repente você fala assim, para que você vai fazer isso? É para isso que se usa a É maturidade. isso. Acho A que eu entendi, maturidade então. nivela o que você vai precisar implantar na sua empresa. E, logicamente, você entra numa análise de chama-se um planejamento estratégico. Você analisa a maturidade, analisa se você tem capacidade de implantar, é o go no go. Depois você faz um plano piloto para aquilo. Depois do plano piloto, você faz um cheque do plano piloto, se atendeu à necessidade. E depois você faz uma análise de eficiência daquilo que você implantou. Faz um PDCA, que seja. Existem várias ferramentas. Na minha tese de mestrado, eu abrangi toda essa situação, não só de maturidade, como de implantação de projetos. O meu mestrado é aquele que você pode pegar o documento, vamos implantar aqui na empresa X. Pode implantar. Poxa, legal. Né? É mais ou menos por aí. Né? Eu acredito muito no nível de consciência dos colaboradores, né? A gente trabalha com manutenção. Esse tipo de conversa, ele não precisa ser feito só com a alta liderança. Quanto mais consciência os colaboradores, a gente da manutenção, tiver mais ao encontro dos objetivos, né? Mais ao encontro da parte tática, né? Da parte estratégica, a gente vai estar... E a chance de ter sucesso, você com essa mente é muito maior. Porque, assim, o Francisco e Márcio, a gente poderia trocar uma ideia hoje, só nós três, e o podcast ele acaba ajudando isso, né? A minha expectativa é que, assim como a gente influencia alunos, vocês mestres que são, quem assistir hoje esse programa, ele vai ter uma oportunidade de pensar um pouco fora da caixinha e ter uma visão mais abrangente, uma visão mais macro, né? E a consciência hoje, ela não tem que ser das lideranças nem da gestão da empresa. Tem que ser principalmente dos colaboradores. A chefia, a liderança da empresa, a gestão da empresa em si, ela tem que incentivar esse processo e tem que juntar cada vez mais os colaboradores da empresa juntamente com elas nesse processo. Porque não cabe mais a questão, eu vou capacitar o gestor da empresa. Não, vamos capacitar o gestor da empresa, vamos capacitar toda a empresa. Entendeu? Porque não dá certo se for somente dentro de uma linha só, entendeu? Eu vou acrescentar o que o Márcio está falando aí, que essa ferramenta que você usa para avaliar a maturidade da empresa, a tal da Impulso, ela avalia o nível de conhecimento de cada setor. Na área de delivery, o pessoal tem conhecimento dos sensores necessários, tem curso. Na área de TI, o cara tem capacidade de trabalhar com inteligência artificial. Na área de logística, o cara conhece a parte do Big Data. Então, todo esse pessoal tem que ser capacitado para que a tua empresa passe a funcionar de uma forma correta. Eu fiz uma apresentação na Universidade Estadual Norte Fluminense, ano passado, para uma área industrial e uma área acadêmica. Né? Muitas das indústrias não tinham noção do que eles poderiam fazer pela empresa. Então, eu ofertei para eles a forma de analisar a maturidade da empresa deles e ofertar alguma coisa que pudesse avançar, né? Para colocar a empresa dele um pouco mais próxima daquilo que está por vir, que é a automação. A pessoa que fala assim, não, eu não vou colocar automação, tudo bem, você vai passar, vai ficar no tempo, porque daqui a pouco você vai precisar. Né? E a automação não tá só todos os processos, né, Francisco? Todos os processos. A gente pensa, às vezes a automação, não, o cara tem uma linha de fabricação, uma esteira, uma rotuladora, não. Não, às vezes não é isso. Como é uma integração, automatizar os processos também. É uma integração vertical e horizontal que a sua empresa não tem. Né? E ela precisa ter ferramentas para isso, precisa estar atualizada. Os colaboradores têm que ter cursos para isso. Eu trabalhei na Nokia, né, durante 14 anos. A Nokia é uma empresa finlandesa. Né? Ela exige 100 horas de treinamento de todos os funcionários, seja lá a função que você tiver. Você pode ser um
um engenheiro, um advogado, um contador, você tem que ter 100 horas de treinamento na sua área e uma certificação. Por que isso? Porque todo dia a tecnologia está mudando. Todo dia, então, a pessoa tem que estar atualizada para poder a empresa poder implementar seus processos. Porque se a empresa falar assim, vou implementar aqui uma conectividade IoT, e não sei o que é isso. Não. Tem que saber. Para isso, você tem que fazer um treinamento, tem que se atualizar. Faz parte do cenário. E isso o ITE pode ajudar. Legal. O ITE ajuda com treinamento em company, né? Eu dei treinamento em company ano passado aí com umas empresas que não conheciam o BMS. O BMS é um sistema de controle automatizado de prédios, condomínios, aeroportos, edifícios. E eu mostrei como se implanta isso. A empresa trabalha na área, mas não conhecia o produto. Então, é mais um que vai poder participar dessa evolução. E vocês dois são grandes exemplos que a gente não pode parar de estudar. Não né? pode. A gente falava, mas pessoal de TI não pode parar de estudar porque senão fica ultrapassado. Todas as áreas. Se você parar de estudar, e aí é lógico também, dependendo do profissional, ele veste a camisa da empresa que está, mas talvez o negócio que ele trabalha no momento é um negócio que não precisa de tanta atualização, e ele acaba acompanhando a empresa, que às vezes tem um negócio um pouco mais simples, e quando ele pensa que não, ele já está desatualizado, ultrapassado, e está sem as ferramentas necessárias para conseguir disputar um novo emprego, algo do tipo. Então, eu entendo que o ITE é um grande parceiro para a pessoa que quer fazer uma pós, se atualizar, até um curso pessoal. E se você quer conhecer mais do ITE, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo também o site lá, entra lá, vocês estão podendo ver que são pessoas super sérias que trabalham lá e fazem um ótimo trabalho. Eu vou te dar mais um exemplo. A semana passada, nós estamos fazendo parceria, ainda não está complementado ainda, da parte da implantação de robótica. Né? Porque dentro da automação, você tem automação e, dependendo da necessidade, você pode ter a necessidade de implantação de um robótico. Um robô colaborativo, alguma coisa assim. Então, nós estamos estudando isso para justamente implementar nas automações. E a parte de inteligência artificial na manutenção? Isso é algo que eu estou querendo marcar um bate-papo só sobre isso, né? Uhum. Porque primeiro a gente fala sobre muito analisar os dados, né? Então, primeiro você cuida que os registros estão sendo feitos corretamente, depois a gente analisa esses dados e hoje a gente tem a oportunidade também de que a análise seja feita por inteligência artificial, né? Que facilita. Eu fico muito feliz quando eu vejo grupos diferentes. Meu filho fala sobre o chat GPT, na empresa você vê pessoas falando, às vezes a gente vê alguns relatórios que você fala, rapaz, esse cara fez esse relatório bem feito. Eu imagino que vocês, como mestre de educação também, devem estar passando por um grande problema, né? Porque o cara vai fazer um trabalho, ele coloca lá, corrige para mim, né? E aí, mudando um pouco do assunto, mas como é que é para vocês aí, como que dão aula, que são mestres, como é que está sendo isso aí nessa área também? Eu fiz ano passado um curso de inteligência artificial, programação, na BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Né? E esse curso explica para você como você faz a modelagem, como você modela a tua função do que você tem que fazer em inteligência artificial. Logicamente, você tem que conhecer um pouco de Python, que é uma programação, para você poder criar a necessidade daquela inteligência artificial. Logicamente, a pessoa que trabalha em TI, na área de programação, tem um pouco mais de facilidade. Mas isso tudo vai ser gradativamente absorvida pelas pessoas. Vou te dar um exemplo simples. A automação da Autos. Né? O CLP da Autos, né, os atuais, né, já estão embutidos neles os comandos de Python, para que a pessoa possa programar a sua inteligência artificial no CLP. Justamente. O robô colaborativo, ele usa o Python, ele usa a inteligência artificial. O robô colaborativo, você bota numa mesa, onde você vai usar, você pega o braço do robô e diz assim, você tem que pegar essa caixa aqui e levar para ali. Ao fazer isso, o robô vai fazer uma imitação daquele movimento que você colocou. Como é que ele faz essa imitação? É por um programa de Python de inteligência artificial. Ele cria o programa
e já te dá o script, o código do programa. Então, isso tudo é inteligência artificial. Logicamente, o programador, a pessoa que está implementando tem que ter uma noção do que é aquele código, que descritivo é aquele código, para poder entender o que ele está fazendo. Hoje a IA, né, a inteligência artificial hoje, ela é uma realidade, né, voltada para qualquer área, né? Francisco foi muito feliz, então ele respondeu praticamente que hoje nós necessitamos hoje da inteligência artificial, hoje esse estudo, essa profundidade tem que existir, até porque até tecnologia, a cada nanosegundo a gente está avançando, né? Não estou falando a nível de Brasil, mas a nível de mundo, né? De globalização. Mas a minha tese de doutorado foi de inteligência artificial, mas não aplicando a inteligência artificial na linha de programação, mas aplicando um conceito anterior para a inserção da inteligência artificial na área da gestão educacional. Então, isso aí foi um diferencial, né, grande. Então, eu, graças a Deus, tive meu êxito lá, né, na minha aprovação da tese, né? E estou reescrevendo essa tese para publicação, né? Vou publicar num livro, né, a respeito. E tentar também oferecer isso como um meio de avanço, né, aqui no nosso país, aqui, a nível de gestão educacional mesmo, porque você implantar a inteligência artificial não é só simplesmente indo lá e programando. Desculpa. Para você chegar nessa programação, você tem tem a pré-análise desse processo. Então, o meu estudo para a inteligência artificial foi em cima dessa pré-análise, trabalhando os dados que vão entrar no Big Data, o Machine Learning, né, que é a linguagem de máquina, voltado para o Deep Learning, que é a criterização, e a aplicação direta a essa inteligência artificial, né, que é a aplicação direta é realmente fazer a execução do processo. Então, a gente precisa ter uma base para isso, né? E é aquilo como você falou, né? Eu vim da época do DOS, do DOS, né? Do DBase, do COBOL. E hoje eu já estou ali no estudo da inteligência artificial junto com o Francisco. A educação, ela não pode, o conhecimento, ela não pode se perder no decorrer do processo, entendeu? É isso. Ou então você vai sair do mercado. É isso. Ser engolido, Não tem como você ficar no mercado sem conhecimento. Eu digo para você que essa conectividade, essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela só tende a evoluir. E aquela empresa, aquela pessoa que não quiser dominar isso, não quiser se inteirar disso, vai ficar para trás. É isso. É mais ou menos isso. E aí, usando aquela minha frase que eu sempre uso, né? Quem trabalha com manutenção com propósito tem que ficar com as orelhas em pé em relação a isso. E aí tá a oportunidade, né? Na ITE, tá na oportunidade de a gente inspirar pessoas. Conversando com vocês aqui, dá vontade de chegar em casa e ler um livro, né? O Suzano, ele tem 15... Tenho 12 livros publicados. Poxa, parabéns. Pela Interciência, né? Que é usado para a área da aviação e para a área das universidades, né? A própria COP utiliza, né? E também pela Pod Editora, né? Que também edita alguns livros meus. Já sou escritor técnico, já tenho uma caminhada aí, né? Parabéns. E agora estou seguindo dentro do 13º livro agora, que é justamente essa questão aí da minha tese de doutorado, né? Legal. Bom, Francisco e Márcio, como eu falei, passa bem rápido, né, a nossa entrevista. Verdade. A gente está muito grato em receber vocês. Muito obrigado. Acho que, assim como eu estou me sentindo inspirado, quem assistiu o nosso programa, quem assistir, também vai sair daqui. E essa é a ideia. Eu parabenizo mais uma vez, conversando com vocês no programa, antes do programa. Desejo que o negócio de vocês faça cada dia mais sucesso, que vocês continuem a motivar,
a inspirar pessoas que trabalham com a área da manutenção. Parece que a manutenção é meio que um karma que entra na gente. A gente gosta muito de trabalhar, gosta de falar sobre. Hoje a gente está gravando o podcast numa segunda-feira, mas às vezes a gente grava no domingo, no sábado, porque para quem gosta é sempre bom falar sobre isso. Tá bom? Queria deixar registrado aqui meu agradecimento ao professor Otto, né, que é uma fonte de inspiração tanto para minha pessoa quanto do Francisco. Posso falar pelo Francisco? Com certeza. E agradecer ele de ter colocado você, Silvio, né, da Manutenção com Propósito, junto conosco aí, para a gente estar podendo passar, para nós estarmos podendo passar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa experiência aí para o mercado. Eu creio que daqui para frente nós vamos ter grandes novidades aí esse ano, né? E em um próximo podcast aí podemos ter mais algumas coisas a apresentar, né? Show de bola. Eu continuo contando com a parceria de vocês. Obrigado pelo apoio ao nosso canal, tá bom? Márcio, se quiser, você já mandou um abraço pro Otto, né? Ok. Vou franquear a palavra para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá bom? Eu agradeço aí pelo convite, tá, Silvio? Eu acho que foi muito gratificante para quem está envolvido com educação, quem está envolvido com tecnologia, né? É sempre um prazer passar esse conhecimento, esse know-how, né? Eu acho que é um dever nosso de cidadão passar esse know-how para a sociedade, principalmente para essa juventude, essa garotada que está aí buscando seu espaço no mercado de trabalho, buscando se reencontrar, né? Ou se encontrar dentro de uma determinada área, né? Então, acho que isso daí é extremamente positivo. Eu sou um educador por vocação, né? Por mais profissional que eu seja no mercado, eu sempre gostei de lecionar, de dar aula. Dentro da Força Aérea, atuei no Instituto de Logística, né? Em Guarulhos, em São Paulo, por muitos anos, né? Fui professor, coordenador, participei de grupos de trabalho lá. Então, desde a Força Aérea, eu já sou entusiasta na área da educação. O ILA, o Instituto de Logística Aeronáutica, realmente foi uma grande entrada. O curso SEMA, né? Que me abriu portas, né? Professor Roberto. Cheguei a diretor lá em São Paulo, no curso dele, né? Voltado para a área acadêmica, né? Praticamente, técnica, né? Formando mecânicos aeronáuticos, então vários hoje, né? Participei da IAPAC por muitos anos também, formando esses mecânicos aí que estão hoje dentro da aviação. Quando eu chego dentro de uma empresa, eu sempre vejo um pupilo ali, um discípulo ali, né? Daquela tradição, é uma grande satisfação, né? Imagina. E meus alunos também, das universidades também, quando a gente começa a ver que eles estão se colocando, estão dentro de uma posição dentro da empresa, isso é uma satisfação assim que não tem preço, entendeu? Só para quem é educador, para quem sabe o que é a arte da educação, sabe o que eu estou falando, entendeu? Então, Parabéns, é muito bacana. E eu agradeço por estar contribuindo aí mais uma vez dentro desse processo. Tá? Legal. Valeu. Obrigado. Bom, eu também agradeço o convite de participar desse podcast. Foi muito prazeroso para mim estar na presença aqui de vocês, na presença do professor Suzano, que foi meu professor. Legal. Né? Agradeço a ele por me passar alguns ensinamentos de engenharia de manutenção e vamos evoluindo, né? A cada dia eu procuro transmitir mais para as pessoas que estão se formando, para as empresas que precisam de automação, precisam da conectividade, precisam estar capacitados com a ISO, para as empresas que precisam de logística, para a área de TI e todo esse cenário aí que está evoluindo no Brasil, né? Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Você Obrigado. acompanhou esse programa. Até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, segue a gente no LinkedIn, no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.